episódio anterior de O Aprendiz, eu pedi às equipes que assumissem a administração total e efetiva da matriz e da filial de uma das pizzarias mais tradicionais de São Paulo, a Esperança. A Yane demorou para acertar o passo com o grupo. E se a gente conseguisse linkar ela com a venda da pizza e não só focar na bebida? Mas aí você tá falando, vai levar uma degustação da pizza. Eu entendi. Levando em conta a capacidade de entender a mecânica da casa, o resultado não poderia ser outro. A Karine e o Anselmo tiveram um dia cheio de comemorações. O Grupo Águia voltou para o Hilton, onde foi repensar tudo o que tinha dado errado. Quando explicou por que ela deveria continuar conosco, a Yane se emocionou muito. E, embora tivesse começado a chorar, ela parecia meio sem jeito e não queria admitir. Não tô chorando, é por fora, só por dentro. Eu gostava muito, por motivos diferentes, das três. A Yane, a Bia e a Paulinha. Mas a Paulinha me parecia um pouco aquém em determinação e decisão. E, por isso, eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Paulinha, lamento, você está demitida. A demissão da Paulinha foi tão emocionante que eu faço questão que vocês vejam um comentário do Walter Longo que acabou não indo para o ar. É uma vencedora, uma menina que vai ter uma carreira brilhante e que nós ajudamos apenas a que outras pessoas conhecessem. Então, não é motivo de tristeza, não é motivo de júbilo. Eram 16 candidatos. Restaram 4. Quais serão os nossos 3 finalistas? De novo a suíte presidencial. É, minha filha, agora eu tô na 13ª. É ganhar ou ganhar. É ganhar ou ganhar, Bia. Amor? Olá, bom dia. O Sr. Roberto Justus aguarda vocês às 10h30 na fábrica da Lux Color. Ok, obrigado. Bom dia, tudo bem? Bom, primeiro dizer que o Walter Longo não está aqui agora. Eu pedi para ele para uma reunião de negócio muito importante para o nosso grupo, mas estará acompanhando vocês logo nessa tarefa. E essa prova é diferente. Nós estamos aqui na fábrica da Lux Color, que é uma das principais fabricantes de tintas do Brasil. Quem usa Lux Color sabe que está usando produtos de qualidade. Vocês vão ver como é importante um detalhe dessa tinta. Ela tem um perfume suave e agradável. Essa prova vem ser um pouco diferente. Ela é bem mais light, mas não menos importante. Quando a gente fala em comunicação, a comunicação ela se expressa de várias formas. E hoje eu vou, nessa prova, pedir a vocês que liberem de dentro de vocês toda a criatividade que vocês têm. E essa criatividade vai ser colocada através de uma sala vazia, toda branca, com objetos brancos, que vocês vão dispor e fazer uso deles como vocês quiserem. A Lux Color disponibiliza para vocês mais de 2.000 cores. Portanto, vocês têm mais de 2.000 chances de errar ou de acertar aquilo que vocês têm que fazer nessa prova. Mas não é apenas usar uma sala em branco e objetos em branco para fazer um trabalho, porque eu não preciso de artistas plásticos, eu preciso de pessoas que consigam fazer um link, uma ligação entre arte e comunicação. Então, vocês vão ter que criar, a partir dessa sala vazia, desses objetos, uma mensagem de comunicação.
da forma que vocês quiserem. Com a criatividade de vocês, vocês vão inventar o que vocês quiserem lá dentro. Vamos julgar tanto eu, quanto a Vivi, quanto o Walter Longo, como também as diretoras desta fábrica e também o Tomás Lorente, que é o diretor de arte, vice-presidente de criação da Young Rubicon, que tem toda essa sensibilidade para entender essa mensagem. Vocês vão fazer uma visita à fábrica até para poder ter contato com o produto, vão receber um briefing no espaço LuxColor e a expressão da comunicação em forma de arte é uma coisa que eu quero ver se vocês têm dentro de vocês. Então, boa sorte, obrigado Vivi e nos vemos depois. Compreender as possibilidades de uma forma de comunicação como a arte é um privilégio para poucos. Newton Mesquita é um desses poucos. Pintor, desenhista, ilustrador, escultor e arquiteto. O Newton já expôs no MASP, em São Paulo, e possui obras até no acervo da histórica Galeria degli Uffizi, em Florença. Newton, quais são as qualidades que tornam a arte uma experiência tão marcante? Eu acho que é uma coisa de aprendizado. Você tem que ser um aprendiz e um tradutor da época que ele vive. Qual é o papel que a cor tem para se conseguir um efeito novo na arte? A cor não existe sozinha. A cor precisa de outra cor. A relação das cores que é o importante. E a emoção que você consiga passar com isso. Você acha que a arte é uma coisa onde o menos, às vezes, é mais? Ou eles devem fazer uma coisa exuberante? Não, sempre menos. Mas só para namorar. Criar uma mensagem através da arte é ter a chance de surpreender utilizando os materiais cotidianos que mais nos estimulam, como os objetos comuns e, obviamente, as cores. Descobrir a melhor forma de combinar esses elementos. Não é uma prova só de bom gosto, mas de inteligência, organização e, principalmente, de inventividade. Vamos ver como os meus aprendizes vão se sair nessa tarefa. Tarefa 13, LuxColor. Objetivo: fazer com que o espaço vazio se transforme em forma um tipo de mensagem através da arte. Cada equipe terá à sua disposição equipamentos de última geração fornecidos pela LuxColor, próprios para preparar na hora as cores que foram escolhidas na linha de produtos. Cada equipe receberá catálogos atualizados com as coleções exclusivas de cores LuxColor. Eu adorei a tarefa e é um casamento profissional perfeito, sabe? A Bia tem todo um quê de comunicação e eu me considero privilegiada um pouco na criação e realmente estou muito confiante. Em relação ao fato do outro grupo ter problemas pessoais, é algo que realmente prejudica. E o nosso grupo não tem esse problema. Então isso realmente, eu acredito, pesa a nosso favor nesse momento. Agora a gente vai fazer um tour pela fábrica, conhecer as instalações, os equipamentos que estão à nossa disposição, as cores da LuxColor. Agora é 12:30, a gente acabou o tour aqui na fábrica da LuxColor e a gente está indo para o espaço LuxColor em São Paulo para receber as outras orientações técnicas e ver como a gente vai proceder daqui para frente. Sejam bem-vindos, a gente vai passar o briefing para vocês e vocês estão no espaço LuxColor, que oferece suporte e orientação para que tanto profissionais quanto consumidores possam obter os melhores resultados em pintura. E a LuxColor oferece aos consumidores tintas que garantam alta durabilidade e rendimento com um acabamento perfeito. Eu espero que vocês tenham uma boa prova, boa sorte para todos. Obrigada. Boa prova e boa sorte. Obrigada. Nós estaremos à disposição. Logo após o briefing, a gente meio que fechou o conceito de inovação. Então, inovação Inovação acho que foi a palavra-chave, né? E aqui no escritório da LuxColor a gente já começou a desenvolver a ideia. Aí a gente foi pro estúdio e quando bati o olho nos objetos, assim, me passou um ar de antigo, uma bicicleta, uma banheira, uma coisa muito meio antiga. Então a gente definiu fazer um museu que vai ser o Museu da Inovação. E aí rápido a gente fechou isso. Aí agora à tarde a gente já fez um brain, assim, buscando umas imagens na internet, tentando viabilizar essa ideia toda. Gil, você pode falar um minutinho? Posso? Tá, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso fazer um trabalho de pintura, mas como eu tô achando difícil pintar o traço livre, eu tava pensando em imprimir umas fotos grandes para pintar as fotos grandes, entendeu? Passar de repente com carbono na parede, alguma coisa para pintar essas fotos. A gente já comprou todo o material que a gente vai precisar trabalhar amanhã
Então agora os próximos 2 dias é só executar, porque o planejamento a gente fechou bem hoje. A gente está saindo daqui para ir no Estúdio Fog, onde vai ser a área que a gente vai ter à nossa disposição para pintura. E a gente vai fazer uma pequena verificação da área para ter uma ideia do que a gente vai precisar e começar a desenvolver a ideia em cima do espaço que a gente tem à disposição. O espaço realmente é bom, ele é grande, a gente mediu, a gente viu os objetos, a gente tem que estudar cores, várias coisas que a gente quer fazer para ver se a ideia é legal, para poder amanhã viabilizar. Assim, a minha ideia que veio na minha cabeça era uma vírgula vermelha grande. E a gente foi misturando essas ideias no carro. Então um passo atrás do outro. Aí tem um passo aqui, tem outro aqui. Aí na tua pegada, interrogação. E a gente chegou num ponto que a gente pensou em realmente fazer isso, um caminho da vida. Então a gente agora vai voltar para Lux Color, para continuar trabalhando até as 10 horas quando finaliza o dia e retornar para o Hilton para começar amanhã bem cedo, descansado e já com o conceito tudo na cabeça. Agora a gente está no estúdio executando o que a gente planejou ontem. Então começa. Violeta, azul, verde, vermelho, laranja e amarelo. Não acredito, apaixonada. Eu testei 1000 vezes antes. Ai. Bia, vou verificar se chegou o e-mail da Lux Color. Como é que você vai conectar? Esqueceu que a gente pode fazer a conexão via celular? Eu fiquei com a parte da pintura, a Bia ficou com a parte dos traços. A ideia que a gente quer passar é o novo versus o velho, o antigo versus o moderno. A gente quer fazer um museu da inovação. E aí a gente conseguiu um íconezinho, o I e o número 9, I9, de inovar. A gente recebeu o material da gráfica, então a gente vai seguir para o estúdio para começar a fazer o trabalhinho da maquete e começar o trabalho de pintura. Então agora a gente já está a caminho, a gente está dentro do horário. A gente está trabalhando no conceito das pegadas e a Karine está trabalhando aqui. A gente vai continuar fazendo todo o layout do estúdio e a gente não tem hora para terminar, mas está indo dentro do cronograma e de acordo com os planos. Eu queria muito trabalhar eu e a Bia, queria quebrar um pouco esse gelo, queria ver como que ia fluir o trabalho, eu e ela. Soubemos dividir muito bem as tarefas, uma agregou a ideia da outra, as duas souberam ceder muito bem no momento que tinha que ceder. Por enquanto, foi excelente. Separando e voltando, a gente segue amando entre tapas e beijos. São 6 horas da manhã, eu comecei a pintar umas 9h30, são quase 20 horas pintando. Agora a gente vai pro hotel, tomar um banho e voltar.
gente tinha uma porta muito grande encostada na parede que a gente não conseguia carregar. E aí, como a gente não conseguia mexer, a gente teve que inserir ela no contexto. E aí, no final, a gente não sabia se derrubava ou não derrubava a porta, acabamos decidindo por derrubar. Agora são 6h30 da manhã do terceiro dia, porque a gente virou a noite aqui. A gente tá acabando agora. A gente vai dormir agora provavelmente por umas 5 horas, depois a gente vai voltar pro local. E é isso, tarefa concluída. Eu posso estar a uma prova da entrevista ou eu posso estar a uma prova de ir para casa. Eu sei que o Justo está apontando a bazuca para mim. Eu sei que ele tem uma preferência pela Yane. E assim, eu não quero perder. Eu não cheguei até aqui para perder. E eu sei que se eu for para a sala de reunião, certamente ele vai me demitir e vai deixar a Yane. Por tudo que acontece na sala de reunião, eu acho que o Roberto prefere a Yane. Sabe, parece que assim, a Yane é coitadinha. E assim, eu sou a má. Eu sou a forte que ele pode tripudiar e falar um monte de coisa que eu não vou ligar. E não é assim, entendeu? Eu fico muito triste quando eu saio nessa reunião e falo, caramba, o cara perguntar pra mim se eu sei trabalhar em equipe, sabe, colocar isso em risco e não perguntar isso pra ela. Eu acho óbvio que tem preferência. Enfim, mas assim que ele vê e... é por isso que eu quero ganhar. Olá, boa tarde. Bom, vocês querem dar uma palavrinha pra gente? Na verdade, a gente partiu de uma ideia de que a jornada da vida da pessoa é no passo a passo a cada dia. E aí, ao longo do caminho, a gente pensou em representar os sinais de pontuação da nossa língua. Eles têm alguns significados. Por exemplo, um sinal de vírgula significa uma pausa na oração. E aí, nesse caso, significa uma pausa na vida da própria pessoa. É como se, por exemplo, a pessoa que para aqui no começo da apresentação, ela visualiza a própria vida começando desde criança, crescendo como pessoa, amadurecendo, tendo os altos e baixos que todos nós temos durante a vida, a trajetória. Passa pela janela, todos os opostos da vida estão representados por essa janela e essa porta caída. Vitória e derrota. E assim vai indo até o ponto final da vida dela. E aí, então, cada cor a gente escolheu baseado nesse significado. E relembrando a conversa e o encontro que a gente teve com o Villaró, ele definiu vida como uma desculpa para se viver. Esse é o conceito que a gente tentou estabelecer e a ideia que a gente quer passar. Não vi o trabalho do outro grupo ainda, vou ver, mas pelo esforço e pela ideia, vocês a princípio estão de parabéns. Obrigado e nós nos vemos já no resultado da prova, tá bom? Obrigado. Oi. Boa tarde. Bom, nós vimos, mas nós queremos ouvir de vocês, agora que nós já passeamos pelo seu cenário, o que vocês têm a explicar sobre o conceito criado com esses objetos e com a tinta Luxcolor. Primeiramente, bem-vindos ao Espaço Inove. O conceito nasceu da visita à fábrica. Identificamos que um dos atributos principais da marca é a inovação. E a gente quis trazer nesse espaço o progresso, o desenvolvimento, a superação. E para representar o Inove, a gente optou por brincar um pouquinho com o contraste. O antigo versus o novo, o velho versus o moderno. E foi aí que a gente teve a ideia de representar o velho, o antigo com os objetos e nos quadros a modernidade. Como se fosse um museu, mas na percepção moderna. Tá bem claro. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Nós vamos nos reunir agora e daqui a pouquinho encontramos vocês junto com a equipe Alliance para o resultado dessa tão importante tarefa, tá bom? Obrigado e até já.
Chegamos ao final dessa tarefa tão importante que vai definir quem vão ser os 3 que continuam nessa caminhada. Essa tarefa foi muito criativa, foi uma tarefa que eu falei que ia dar até um desconto para vocês depois da dificuldade que foi aquela história das pizzarias, e vocês iam usar mais a imaginação, mas acabaram usando não só a imaginação como a força física de aguentar, e só aguentaram, eu vou chamar atenção para isso, porque se trata das tintas Lux Color, que não tem cheiro de tinta, pelo contrário, até exalam um certo perfume e que permitem que vocês fiquem num ambiente de trabalho como esse durante 13, 14 horas sem se contaminar por aquele cheiro. Essa é uma grande vantagem e parabéns então para a Lux Color por ter um produto tão maravilhoso como esse. Antes de dizer o que eu achei, o que nós achamos, eu gostaria de ouvir a opinião da nossa cliente, no caso, que é a Angélica, diretora e sócia da Lux Color. O que você achou dos meus aprendizes? Foi um prazer realmente trabalhar com vocês, por um curto espaço de tempo, que vocês desenvolveram muito bem as propostas que foram colocadas de maneiras diferentes, mas, na nossa opinião, muito bem feitas as 2 tarefas. Bom, eu quero saber do Tomás Lorente, que é o vice-presidente de criação da Young Rubicon. O que você achou do trabalho desses aprendizes? Se surpreenderam ou não? Eles são de parabéns todos. Eu achei que vocês, cada um com a sua visão, enfim, conseguiram transformar isso em projetos muito interessantes. Estão de parabéns. Eu pedi para vocês desenvolverem um trabalho de comunicação usando essa ferramenta tão incrível e ao mesmo tempo tão subjetiva que é a arte. Os 2 grupos fizeram um trabalho, os 2 grupos tinham uma mensagem a passar. Um teve um pensamento mais sólido por trás, né, dessa mensagem, mas o pensamento mais criativo e realmente que nos levou a viajar um pouco durante essa verdadeira experiência que nós vivemos, na hora de digerir, vamos dizer, esse trabalho que vocês fizeram, foram vocês, a Lions. Vocês estão de parabéns, mais uma vitória, difícil. Vocês vão viajar para Fortaleza, no Nordeste. Vocês vão ficar no Beach Park Suite Resort. Eu conheço, já fiquei lá algumas vezes, é muito gostoso. Vocês vão sobrevoar Fortaleza de helicóptero para ver toda aquela cidade que é tão iluminada pelo sol o ano inteiro. Tem um luau só para vocês lá dentro do hotel, que vai ser muito gostoso. E o que é mais interessante, no Beach Park existe o Aqua Park do Beach Park. Vocês vão ter esse parque fechado, vocês escorregarem tudo que vocês quiserem, que é uma delícia, né? A gente vai nesses Aqua Parks, tem aquelas filas danadas para a gente poder se divertir. Não, esse é só para os vencedores dessa importante etapa, importante tarefa do Aprendiz 3. Vocês vão lá, curtam bastante, vocês vão precisar recarregar essa bateria. Vocês voltem ao Hilton, uma de vocês vai ter que nos deixar e será demitida. Obrigado a Lux Color por ter nos dado esse produto maravilhoso. Mais uma vez agradecer ao Tomás Lorente, obrigado aos meus conselheiros. E a gente fez bonito e explodiu literalmente, né? Ai não, que tudo. Não, e ganhar bonito. Ganhar bonito. Unanimidade. Ai, que pena! Bom dia, Calice, bem-vinda. Bernardo, muito bem-vindos ao 24, bem-vindo. Por mais que esforce, por mais que dê sangue, parece que a sensação que eu tô aqui nadou pra morrer na praia. Muito bom. E agora a gente vai só curtir a recompensa, depois a gente volta com as pilhas carregadas para uma explosão nessa próxima fase do programa. Ai, uau, que máximo! Vamos lá. Queria dizer que o Beach Park está oferecendo esse luau exclusivamente para vocês. Na praia. Eu acho que nessa altura do programa, em momento algum, eu vou atacar a Bia. Isso em nenhum momento do programa foi o meu intuito. Que realmente está demais. Concordo, totalmente, sensacional.
deveria ter sofrido um pouquinho mais pelos erros dela, sabe? Eu acho que poxa, um momento ou outro, ela deveria ter sentido um pouquinho desse gostinho que todos sentiram. Eu acredito que sou eu que estou agora, eu que estou segurando a bola 8. Isso me deixa, assim, apertada, né? Mas, enfim, é assim. Temos um parque só pra nós, tá bom? Enviar. Dom Anselmo, temos um parque só pra nós. Não acredito, né? Boa noite. Boa noite. Vocês imaginaram essa cena? As duas que protagonizaram durante as tarefas todas uma relação complicada, né? Uma relação tensa e que se deram tão bem nessa tarefa. Já soube, tenho todas as informações, pareciam amigas inseparáveis. Isso fez com que vocês se reconciliassem de uma vez ou não? Conta, Bia. Foi bom trabalhar juntos. Foi uma sinergia boa. E ela foi competente nessa tarefa com você? Foi. Só que, infelizmente, não conseguiram suplantar a equipe Alliance, que foi tão bem nessa prova, né? Eles pegaram a essência daquilo que nós pedimos e vocês optaram por fazer quase um showroom da LuxColor, o que não é ruim para o cliente, mas a minha tarefa, apesar de que a LuxColor estava por trás dessa tarefa, estava como a empresa que ia viabilizar, né, vocês, dentro de um espaço em branco, criarem o que vocês quisessem. Mas, às vezes, eu enxergo mais cor onde tem menos cor para ver. Me comenta um pouco. Eu acredito que o erro tenha sido exatamente esse. A gente não transgrediu a mensagem, não extrapolou. A gente ficou bastante inspirada na visita que fizemos à fábrica. Que a gente ficou muito atenta a isso, a gente se deixou levar muito a isso. E, enfim, eu acredito que o erro muito mais pelo produto do que pela mensagem. A gente não transgrediu. Não foi a mensagem, não transgrediu. Ó, Walter, coloca aqui para nós a sua primeira visão em relação ao que você viu lá, em comparação, inclusive, ao Grupo Alliance. Olha, o Grupo Alliance, Roberto, fez um trabalho, como vocês viram, mais simbólico e minimalista. Vocês optaram por alguma coisa mais exuberante, pictórica, né? A verdade é que no outro grupo havia uma história contada na obra. E na de vocês, após uma explicação inicial, era só variações sobre o mesmo tema, era explícito. Não havia nada implícito, não fazia ninguém pensar ou imaginar ou raciocinar. Era uma coisa bonita, porém estática. O segundo ponto importante é que eles usaram cores apenas nos momentos mais importantes da vida de cada pessoa. Chamando atenção para a cor. Então, quem olha à primeira vista pode parecer que vocês usaram mais cores, mas eles usaram menos, porém com muito mais ênfase. Houve uma diferença entre quantidade e qualidade. Quem foi que escreveu a mensagem que estava naquele barzinho ali no final? No quadro final. Quem escreveu? O último foi eu. Como é que você soletra para mim desfrute? Desfrute. Como? Desfrute. D-E-S-F-R-U. Por que você escreveu D-I? Não, só estou perguntando. Me desculpe. Você tem quantas palavras tinha naquele quadro lá? Em todo um total? 12, 13 palavras? E errar uma palavra dessa? Me desculpe, realmente. Contanto que eu até sei. Para quem já tinha errado no Guinness Book of Records, 200 erros de inglês vindos da sua equipe de São Paulo, não foi? Lembra? E você não percebeu que ela escreveu desfrute com I? Não, na verdade, eu nem sequer olhei o... Sabe uma revisãozinha final antes de entregar um trabalho? Desculpe, isso é fundamental. Bom, mas foi bom, pelo menos você soletrou corretamente aqui. Imagina numa exposição dessa e o seu cliente vê um erro desse, né?
Mais ainda, e numa prova em que se pede criatividade, eu quero entender esse processo de vocês. Como vocês chegaram na conclusão do que vocês iam fazer? A ideia do museu foi definida antes mesmo a gente chegar no estúdio. E foi aí que quando eu cheguei no estúdio, eu vi os objetos, eu falei, caramba, como fazer uma junção desses objetos com a ideia do museu. E mesmo porque também uma das coisas que a Bia me pediu, antes mesmo de começar a tarefa, é que não se voltasse no conceito já definido. Foi a única coisa que ela falou que incomodava por demais em relação à minha pessoa. Ela falou, não volte no conceito uma vez ele definido. Isso ela já tinha levantado nas outras provas, né? Outras Você provas, confundia o processo de pensamento, sempre atropelando uma nova ideia antes de ter... Esse negócio não era limitar a imaginação e em momento nenhum isso foi posto. Limite a sua imaginação. Mas vamos pensar, vamos levantar ideias. A partir do momento que nós duas estivermos confortáveis e seguras de um conceito, vamos seguir. Essa tarefa nem ocorreu isso, mesmo porque eu me atentei a isso, eu falei, não. Mas você assumiu uma postura nessa tarefa de mais doer do que thinker, né? Você foi... Eu vou ler um pedaço do relatório que eu recebi do nosso conselheiro, dizendo o seguinte: Beatriz, como líder, foi a gestora de todo o trabalho. Teve a ideia, criou a concepção espacial, selecionou os materiais e definiu as tintas. Procurou ser gentil e carinhosa com a Iane, muitas vezes se controlando para não deixar a irritação transparecer. Então, a Iane também fez um grande esforço conciliador, trabalhou muito, fez de tudo que era preciso, varreu o chão, carregou tonelada de material de lá para cá, sempre disposta e bem-humorada. Diferentemente das derrotas anteriores, dessa vez a falta de sinergia e integração não foi o fato principal. Diz ela que gostaria de muito de ir à final com a Bia para mostrar quem é melhor. Você quer mesmo? Só que não dá. Cadê vocês tinham ganho a tarefa para que isso pudesse acontecer? Por isso que eu fiquei tão decepcionada com a derrota. O que você acha disso? Eu acho que isso, enfim, sabendo que a gente estava dentro de um grupo trabalhando juntas, é até maléfico. Quero saber que eu sou melhor que ela. Você está competindo durante a própria tarefa, que você está trabalhando com a pessoa. Deixa para pensar isso depois que terminar, que seja um momento adequado para competir. Eu tenho a impressão que a resposta dela tem menos a ver com a vontade de disputar ou de não gostar, mas é mais o seguinte: nada incomoda mais uma pessoa do que saber que a outra a desvaloriza. Então eu tenho certeza que para ela existem duas vitórias que ela está buscando. A primeira é ganhar um aprendiz e a segunda é mostrar para as pessoas que desvalorizam a ela ou que não dão a ela o devido valor que ela não é aquilo que aquelas pessoas acham. É quase que, não é vingança, não é maldade, é apenas uma sensação de... Não vamos esquecer e deixar de lado tudo o que aconteceu. Não vamos esquecer e deixar de lado mesmo, que foi bilateral. Ela também tinha, mas gozado, foi bilateral, eu posso ter certeza, mas eu acho que da parte da Iane, eu achei que não só você como as outras pessoas implicaram demais, até não deram a oportunidade de ela poder mudar esse status quo. Quer dizer, você se fechou muito em relação a isso, você foi muito agressiva em relação à história de Iane. O que acontece é o seguinte: vai todo mundo pro lado da Iane, não, coitada, não tem opção, ninguém escuta, ninguém fala, e a Bia fica a malvada, a atratora, a que não escuta. Eu não quero ficar estereotipada dessa forma, porque isso não é tão verdade, entendeu? Eu também sofro. Eu também tenho os meus sentimentos. Eu quero ver, se você for contratada e ganhar o aprendiz, como você vai se entender com as pessoas? Porque sempre vai ter um desafeto, vai ter alguém que você não se entenda tão bem dentro do grupo, ou que você esteja liderando, ou seja liderada por alguém assim. Muitas vezes isso é horrível, quando um chefe seu é uma pessoa que você não tolera, tal. Como você sai dessa situação para o bem da empresa? É muito difícil. O relacionamento humano é um dos maiores segredos, né, de vida que a gente carrega enquanto a gente vive. E eu pensei numa coisa e anotei aqui, antes de entrar nessa sala, uma pequena tarefinha que eu vou criar para a sala de reunião. Eu vou ler palavras e eu vou pedir a vocês duas poder de síntese. É a primeira coisa que vem na cabeça mesmo, né? E vocês vão me dizer poder de síntese, Iane, tá? Porque você não é muito partidária, né, da síntese. Eu vou pedir que seja. Então, começo com Iane. Ambição. Negativo. Negativo. Ambição. Sucesso. Dinheiro. Sucesso. Dinheiro. Meio de vida. Agressividade. Bom com equilíbrio. Agressividade. Negativo. Negativo de novo? Não consigo ver nada de você. Bia. Demissão. O caos. Demissão. Não penso nela. Começando com você agora. Roberto Justus. Um exemplo. Roberto Justus. Líder. Felicidade. Sucesso. Felicidade.
Tudo que eu busco. Família. Tudo pra mim hoje. Família, Bia. Apoio fundamental. Erro. Aprendizado. Erro. Faz parte do sucesso. Começando com você, o aprendiz 3. Quadro que eu visualizo todas as manhãs. Sonho realizado. Sonho realizado. Realizado, né? Ué, talvez eu esteja limitado no teu sonho, tá bom já, né? Não. Começando agora com você. Ética. Fundamental. Ética, Iane. Meu princípio. Medo. Não tenho. Medo. Da derrota. Por último, Nova York. Vitória. Nova York. Um sonho realizado. Bom, agora antes de terminar, eu vou dar um pedaço de papel. Vocês vão escrever rapidamente a seguinte pergunta, diferente para cada uma, mas com o mesmo sentido. Para mim, Iane é. Para mim, Bia é. Vamos lá. Síntese. Levou. Aqui. Legal. Bom, nós vamos avaliar um pouquinho. Pode aguardar as duas lá fora, você já chama vocês. Bom, antes de mais nada, eu não vou ler para vocês o que elas falaram, o que elas escreveram uma sobre a outra. Eu não quero que isso influencie, em hipótese alguma, a indicação que vocês vão dar agora para mim. Vamos começar com a Vivi. Quem você demitiria e quem vai para as finais com Anselmo e Karine? Eu acho essa sala uma das mais complicadas, porque durante muitas tarefas eu defendi a Iane, porque eu gosto muito do jeito dela. Eu acho que ela realmente gera essa polêmica, eu acho que ela ainda tem muito que aprender, mas isso daqui se chama um aprendiz. Você não está procurando uma pessoa totalmente formada, totalmente pronta. Mas em contrapartida você tem uma pessoa já pronta. É muito complicado. Quem que eu vou demitir? Se você escolher, você me ajuda. Nossa. Fala, Vivi. Ai, não sei. Quem eu devo demitir? Daqui a pouco eu vou demitir você de conselheira, se não responder. Quem eu devo demitir, Vivi? Acho que é a Iane. Iane, pronto. Walter. Olha, Roberto, eu acho que a Bia deve ficar e a Iane deve sair. Porque alguém que vá para Nova York e que ache que ambição e agressividade são pontos negativos, não vai ser uma pessoa feliz numa cidade tão competitiva, tão difícil, tão dura, agressiva quanto essa. Então... Tá bom. Então, temos unanimidade dos meus conselheiros. Alessandra, peça que elas entrem, por favor. Vamos respirar fundo, que para uma de vocês são mais alguns minutos de aprendiz 3. Eu fiz questão de não ler as duas frases que vocês escreveram uma sobre a outra, mas eu vou ler agora. A Iane escreveu sobre a Bia: determinação, coragem e vontade de atingir seus objetivos. Foi muito política, né? Mas é o que você pensa e tudo bem, faz parte. A Bia escreveu: Iane é bastante criativa e inteligente. Que bom que você reconhece isso a essa altura do campeonato. Será um excelente profissional, mas ainda precisa de alguma estrada para tal. Ou seja, ela não acha que você já esteja preparado e morar numa cidade tão competitiva, tão difícil de vencer como Nova York. Eu adicionaria você dizer, de todos os itens que nós anotamos, a ambição e a agressividade para você são itens negativos. A ambição e a agressividade para você são itens positivos. O Walter Longo perguntou para mim agora como é que pode trabalhar em Nova York alguém que acha que a ambição e a agressividade são itens negativos. Quando eu respondi assim, de bate-pronto, eu pensei, ambição, claro que ela é boa, quando ponderada. Não, você pensou ou não falou? Numa primeira vez, assim, ambição e agressividade realmente me soa negativo.
Então eu acho que dá pra gente brincar muito em contraste nessas duas palavras. Você pode sim assumir um lado negativo das duas, como das duas sim pode ter um lado positivo. Só que depois que você pensa, é uma coisa. Agora, a primeira coisa que vem à sua cabeça foi o que foi anotado aqui. Então fala. Então, isso que está dentro da sua mente, né? Porque depois que a gente pensa um pouco e você acha, então, que o que ela disse aqui, que ainda falta estrada para você conseguir atingir um objetivo grandioso como esse? O que você acha dessa afirmação da Bia? Eu não concordo, mesmo porque ela não conhece meu profissional nem minha história de vida, né? Eu acho que eu tenho, sim, muitas condições de assumir isso. Comparado com ela? Olha, eu não queria falar dos pontos negativos Pode dela. falar. Eu vou falar dos meus positivos, tá? Fala das duas coisas. Por que você está agora, isso aqui virou a ONU e nós estamos agora mais diplomáticos. Nós já falaram tanto uma da outra no passado que isso vai me ajudar, eu quero saber. Me convence que é você e não é ela. Eu tenho coragem de... Não importa em que ponto que eu vou estar em determinado projeto. Se eu detectar que eu estou no caminho errado, eu não vou ter medo de voltar, trabalhar com um tempo menor, mas de seguir na direção certa. E talvez eu acho que esse seja um contraste que eu possa apontar. Esse o quê? Um contraste. Esse seja? Seja um contraste, Yane, em relação a Bia. Tá bom. Bia, fala pra mim, comparando em relação à sua frase, por que ela não está preparada ainda? Eu acredito que para ser um executivo desse porte, a gente precisa ter maturidade. Ser corajoso não é sair correndo e fazendo. E eu acho que, assim, precisa ainda tempo de maturidade, tempo de maturação para conseguir colocar as ideias, para conseguir fundamentar as ideias. Acredito que, em termos de cultura, também de conhecimento geral, isso vai se aprimorar. E acredito que ela vai ser ela não tem conhecimentos gerais suficientes? Eu acredito que ela precisa aprimorar um pouco para se tornar uma executiva, enfim, de ponta. Concordo com isso? Não, de maneira alguma. E justamente esse é o ponto mais... o primeiro argumento dela, que ela falou que eu não paro, não analiso, é justamente o que eu acho que eu tenho e que falta nela. Porque se ela tivesse parado, raciocinado nessa tarefa, ela não seria tão ansiosa de sair fazendo como ela fez, antes mesmo de ver o estúdio, ter definido todo o conceito da tarefa. E isso requer, sim, planejamento, análise. Você acha ela precipitada? Eu acho ansiosa e que atropela muita coisa. Eu sou uma pessoa bastante prática. Isso não quer dizer que seja ansiosa. Eu não gosto de blá blá blá, vamos fazer, vamos... Eu gosto de colocar em prática aquilo que foi assimilado. Mas isso não acontece, e aí não acaba acontecendo, Bia, de você ficar um pouco precipitada, porque você vai tão rápido para a ação que você deixa um pouco o pensamento de lado? Não, absolutamente. É isso que ela está dizendo. Absolutamente. E ela nessa falou prova assim foi que verdade isso, nessa prova foi verdade. Veja. Você já saiu pensando no que vocês iam fazer antes de ver os objetos? Não é uma equipe de um. Inclusive, ela falou... Você era líder. Eu sei que eu era líder e não fujo dessa responsabilidade, mas o que eu quero deixar claro é que ela falou, eu estou feliz com esse conceito. Vamos fechar também. Ele falou, vamos fechar? Vamos fechar. E ela colocou, eu não volto atrás porque eu comprei o conceito, eu acho que isso está positivo, então assim, compramos. Ou não volto atrás porque você pediu para não voltar mais atrás? Não. Por ter participado, eu posso dizer, assim, 100% de certeza, que adiantar isso antes da tarefa, antes do briefing, é muito bom. Eu acho que isso levou vocês a muitas vitórias. Aí eu tenho que concordar com a Bia. A história da Fiat, próprio ban, tudo, sabe, Roberto? Eu acho que realmente não é tanto ansiedade. Não sei o que você acha. Mas todas as vezes que eu fiz isso como aprendiz, eu me dei muito bem. E eu acho interessante uma coisa, durante a tarefa, tudo bem, fechamos o conceito, tudo junto. De repente, na sala de reunião, isso muda completamente, dizendo que a minha ansiedade antecipou. Então, assim, eu não concordo muito com isso. E é isso que eu digo quando eu sou clara, e às vezes eu entendo que... Mas isso já aconteceu antes, Bia? Com a Yane? De mudar? De mudar na sala de reunião? Já. Ou com outros participantes? Não, já. Contanto que a grande reclamação, que ela, nesse decorrer do programa, essas 3 tarefas, ela teve problemas com muitas pessoas. Isso eu posso até citar aqui quais foram. Quem? Tá? Foi a Carol, foi a Letícia, foi a própria Paula Ramos, a Paulinha, que nunca teve problema com ninguém, teve com a Yane, foi Pedro, Letícia, foi muita gente. Em relação a especificamente o quê? O que mais incomodava as pessoas? Essa história de ir mudando, ou de mudar de postura na sala, ou o quê?
Primeiro essa coisa de, durante a tarefa, dar ideias pouco fundamentadas, pouco execuíveis e ficar trazendo o grupo numa confusão de raciocínio. Isso é uma coisa que sempre incomodou muito. A outra coisa era, de repente, assumir áreas de autoridade e falar com objetividade uma coisa que já tinha sido dito anteriormente. Foi assim? Então, assim, isso não aconteceu uma ou duas vezes. Fala. Não, eu não concordo. Eu poderia fazer o mesmo que ela tá fazendo agora. Eu não sei fazer isso. Eu não sei guardar esse tipo de coisa. Tá? Eu sinceramente, eu não sou... Você deleta, você não lembra mais. Não, eu posso até lembrar, mas eu não sei se eu quero me colocar dessa maneira aqui. Porque eu posso muito bem falar todos os problemas que ela teve com todas as pessoas, que ela teve com problema com a Letícia, que é a melhor amiga dela, como ela diz. Ela teve problema com o Pedro, ela não teve maior problema com o Luiz, porque o Luiz segurou muito. Enfim, eu posso fazer o mesmo. Mas pode não, acabou de fazer. Eu sou obrigada, mas não é de mim. Eu preciso saber. Eu realmente, eu não me envolvi nesses disses, não me disses, assim. Eu realmente, eu posso ter tido problema. Não me envolvi. Você tem problema com um monte de gente. Não, mas justamente por isso. Não por ter discutido, batido boca. Eu vi sozinho, durante os momentos dos prêmios, vocês sentados naquele sofá, num bate-boca danado, tanto com ela quanto com a Letícia. Eu vi isso. Você acha que a gente perdeu por quê? Porque eu não soube passar a mensagem, olha. Eu não sei se você percebeu, eu tava muito mais quieta do que discutindo, tá? Eu tava quieta, porque, sinceramente, eu não ia bater aquela... trocar aquela bola, porque que você tem um temperamento muito mais fácil, né, nesse sentido. Você não cria polêmicas desnecessárias, eu percebo isso. Mas seguindo, eu ia perguntar, Bia, por que eu devo escolher você e não a Yane? Porque eu tenho mais maturidade nesse sentido das decisões. Você se acha mais preparada? E de encarar. Me acho. Você se acha mais preparada do que a Karine e o Anselmo? Aí eu faria dura. Mas assim... Mas assim ou não? Sim. Depois do que você ouviu, onde a Bia deixou claro pra nós, Yane, que ela tá mais preparada que você. Na verdade, ela se acha muito velha. Ela vive falando, poxa, eu tenho 33 anos, parece que ela tem 50. Ela vive deixando isso explícito a todo momento. Você acha muito madura. Eu falei, eu também não entendi, porque assim, eu tô falando de maturidade, não idade. Mas enfim, eu só puxei porque é uma coisa que você fala o tempo todo. Poxa, eu tô muito velha, Então ela realmente se acha muito madura. Ela se acha muito madura. Sério. Eu, pra minha idade, eu me acho tão madura quanto. Que idade você tá? 27. Se não mais. Sabe, eu acho que pela minha experiência de vida, eu me acho tão preparada quanto. E me acho, sim, tão preparada para competir com a Anselmo e com a Karine, mesmo porque eu acredito muito mais no meu inglês do que no dela. Porque seu inglês é ruim, Bia? Eu nunca testei seu inglês até hoje. Também, eu não sei onde você viu com inglês. Bia, o trabalho que eu recebi de Boston, realmente, se você trabalhou... mas eu não consigo. Ela está exemplificando o porquê do inglês. Tudo bem, não é o inglês. Tá errado, não. Tá bom. Eu morei na Califórnia um ano. Eu tenho um inglês razoável. Eu tenho um inglês bom. Eu consigo me virar sem problemas. Consigo ver filmes indianos. Escreve, lê bem. Não escreve, não sei. Ué, não sei. Como é que deixou passar 200 euros? Foi pela pressa, foi pela ansiedade. Não, pela pressa eu posso estar com pressa, mas aquilo lá beira, assim, o absurdo, né? Foram alguns errinhos. Foi o caso do desfrute. Mas o que eu fiquei mais preocupada foi que o argumento deles é que iam passar por um revisor. Agora, eu não posso, cada vez que eu vou mandar um e-mail, passar por um revisor. Nenhuma apresentação, né? A gente tem que mandar um e-mail. Ou falar no telefone, vai ter um revisor falando com você? Veja, eu falei muito com o Boston no telefone. Se você for olhar as fitas, você vai ver. Eu só precisava falar com as pessoas para ver se entenderam bem o que você estava dizendo, né? Eu recebi respostas adequadas. Acho que isso foi uma prova. Bom, vamos terminar com você, então, que é a história do inglês. Talvez, realmente, eu não tenha a capacidade de vender todo esse profissional que eu tenho, como ela tem. Até um exemplo claro é que todo mundo, no resultado da tarefa da Lux Scholar, trocou de roupa. Ela fez questão de não trocar. A calça toda suja de tinta. Isso é marketing? Eu acho. Então, exatamente, esse marketing pessoal, muito boa palavra. Você trocou de roupa? Eu troquei. Esse marketing pessoal, que eu acho que talvez eu fui falha. Então, mas que eu não acho que isso determina um profissional, de forma alguma. Posso me defender um pouquinho do que ela falou? Pode. É o seguinte, primeiro que eu não vendo com palavras. Acho que todas as ações que eu fiz foram muito maiores do que blá blá blá. Então acho que aí eu já me defendo porque eu não fico só no ha. Eu mostrei a capacidade. Então esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, como a gente dormiu 1 hora, eu e ela, de um dia pro outro, da tarefa, eu acordei às 8h03, a hora que a menina bateu no meu quarto e falou, vamos tomar café.
Eu saí naquele levante catando tudo. E assim, eu realmente não pensei em pegar roupa. E eu acredito que isso seja uma coisa tão ínfima pra gente estar conversando numa sala de reunião na sua frente que até me envergonha. Porque na verdade a gente desceu correndo pra tomar café. Depois a gente subiu, ela foi tomar banho, foi se trocar. Enfim, isso eu não concordo. Mas foi só um exemplo. O ruim, Bia, não é eu colocar isso aqui. É você fazer um comentário disso. Entendi, foi só assim, um detalhe, um exemplo. Mas se você fala de uma situação. É um exemplo. Eu poderia linkar diversas já foram tantas e tantas tarefas. Hoje a gente está completando 80 dias de programa. E eu acredito fielmente, assim, piamente, que eu não vou precisar me defender desse tipo de coisa. Sabe? Porque assim, em momento nenhum eu fico valorizando 30 horas sem dormir, 14 horas sem... Não. Sabe? Tipo, é pra fazer, vamos fazer. Sabe, assim, eu já tenho tanta certeza que isso não acontece, que eu não... Na verdade, você não tem essa estratégia de... Você não pensa nisso, para ser um argumento de venda sua. Claro que não. Na verdade, ela tem tantas certezas, que sequer você tem condições de argumentar. Eu acho que eu já tenho elementos suficientes para tomar uma decisão. E quero deixar absolutamente claro para as duas que vocês são vencedoras. Vocês chegaram até aqui por mérito próprio, de formas diferentes, com estilos diferentes, porém com mérito. Eu gosto do estilo de uma, gosto do estilo da outra, gosto menos de alguma coisa numa, gosto menos de alguma coisa na outra. Porém, nesse mix de atividades que vocês proporcionaram para nós, vocês chegaram até a 13ª tarefa de um projeto de 15 tarefas. Então, não é fácil. Tudo isso faz parte dessa decisão que vai levar para a final do aprendiz a Bia. Yane, você está demitida. Queria agradecer, melhor que o aprendizado foi a oportunidade de conhecer pessoas como vocês. Foi extraordinário, vocês são fantásticos. Obrigado, você é muito querida. Obrigada. E tenho certeza que vai ter muito sucesso. Obrigada. Falta Posso dar um pouquinho de estrada, só. Obrigado. Rosado, eu tive a sensação de que a Yane esperava isso. Que a reação dela foi muito espontânea, do tipo, não tá decepcionada, entendeu? Agora, 3 candidatos. Vamos ver quem vai ser o aprendiz 3. Ela articula, ela envolve as pessoas, mas eu não vejo sinceridade nisso, sabe? Eu acho que foi isso que mais incomodou ela em relação à minha pessoa, foi porque ela olhava pra mim, eu olhava bem fundo no olho dela e eu dizia isso a ela: eu não acredito em nada do que você fala. Isso incomodou ela de uma tal forma, que enquanto ela não conseguiu me tirar do programa, ela não se viu tranquila. Eu acho que hoje foi o momento mais feliz da vida dela. Eu fui sincera desde o começo. Então, seja você, valorize o seu, você tem capacidade para isso. Não subestime e não desvalorize o trabalho de outra pessoa, porque é uma sementinha negativa que você joga, que amanhã ou depois você acaba colhendo.